Bem, como é de costume, a Petrobras ela trouxe uma notícia bastante complicada. Naturalmente, você, investidor da Petrobras, deve estar sabendo de um processo bilionário com o CARF. Basicamente, estamos falando aqui de um grande impacto nos dividendos e você precisa ficar comigo para compreender toda essa dinâmica, toda essa luta que a Petrobras está passando para ver se vai pagar ou não dividendos para os seus acionistas. Bem, para você compreender o que está acontecendo, você precisa entender primeiro essa reportagem aqui do Seu Dinheiro, trazendo o seguinte: os dividendos da Petrobras estão comprometidos? De novo? Por que ele fala de novo, né? Basicamente, com a saída do Prats e a entrada agora da nova presidente da Petrobras, nós tivemos ali uma certa dúvida se nós teríamos então o pagamento dos dividendos, tanto aqueles já previstos no seu estatuto, quanto os dividendos extraordinários. E aqui algumas dúvidas começaram a surgir assim que esse acordo, vamos dizer assim, com a Receita Federal, com o CARF, foi realizado. Por quê? Basicamente, eles estimaram aqui o pagamento de 19,8 bilhões de reais à Receita Federal, o que pode cortar remuneração extra para os acionistas, tá bom? E aí você pode ver, basicamente, nessa reportagem aqui um pouco do que aconteceu e é interessante a gente compreender tudo que envolve essa discussão para você perceber se foi bom ou não para a empresa. Bem, vamos lá. Só para você saber, a gente está falando aqui de uma disputa tributária. Eles basicamente estão envolvendo aqui CID, PIS, COFINS dos anos ali de 2008 e 2013, relacionado, portanto, a impostos federais de afretamento de plataformas. O que eles falam? O passivo contingente, ou seja, aquele que não está provisionado, era de 44,8 bilhões. Ou seja, olha só, gente, o tamanho do passivo que estamos falando aqui. Estamos falando de 44,8 bilhões de reais. No entanto, eu quero que você perceba que a Petrobras ela irá pagar apenas 19,8 milhões em função deste acordo. Qual que é o impacto que isso geraria, vamos dizer assim, no preço das ações ou no valor de mercado da Petrobras? Porque o que você precisa também ter de compreensão? O que é a valorização da empresa? Qual que é o valor de uma empresa? É tudo aquilo que ela tem, o fluxo de caixa que ela gera e o dinheiro que ela tem hoje. Pensando que o acordo ele vai impactar o dinheiro que a empresa tem hoje no seu caixa, ou talvez impactar um pouco dos lucros do segundo trimestre de 2024, você pode pensar o seguinte, tá, quanto que isso vai impactar? E eles trazem aqui pra gente. Basicamente, esse valor aqui, ele vai impactar 0,5% do valor de mercado da Petrobras após a contabilização dos depósitos judiciais e outros ajustes, tá bom? E eles falam que o impacto no lucro líquido após os impostos será de 11,9 bilhões no segundo trimestre de 2024, tá bom? Então, você precisa saber que os resultados do segundo trimestre de 2024, eles vão vir sim um pouco menores. André, eu devo me preocupar? Será que a Petrobras perdeu fundamentos? Calma, gente. Na verdade, não é nada disso. Você precisa entender que ações judiciais e processos no geral são muito comuns nesse meio corporativo. Você vai sempre ver uma cobrança de impostos de anos atrás, uma discussão que se alongou há muito tempo, porque nós sabemos que a nossa justiça, seja ali nos tribunais ou até mesmo na parte administrativa da Receita Federal e tudo mais, tudo isso é muito moroso, é muito devagar. E pensando que agora estamos discutindo em 2024 questões relacionadas a 2008, a 2013, sim, faz muito tempo que isso aqui está em discussão. No entanto, os analistas eles trazem algum relento aqui para o seu acionista, trazendo um pouco de calma em relação a toda essa situação. Por quê? Basicamente, trouxeram um relatório dizendo o seguinte: até 2025, esperamos que todas as entradas e saídas de caixa tenham sido contabilizadas quando a Petrobras iniciar as discussões sobre os dividendos extraordinários para todo o ano de 2024. André, não sei se eu entendi exatamente o que eles quiseram dizer aqui. Bem, aqui eu já te explico. Basicamente, você vai ter, eu vou até desenhar aqui porque isso é importante da gente compreender. Basicamente, você tem aqui um potinho de dinheiro, tá bom? Esse potinho de dinheiro vai sempre entrando trimestre após trimestre, bastante dinheiro aqui dentro. Só que o que acontece? Esse processo judicial, ele abriu um pequeno buraco aqui nesse cofrinho. Significando, portanto, que aqui está vazando algum dinheiro, todo esse dinheiro destinado ali para pagamento desse acordo com a Receita Federal. Depois que a Petrobras ela finalmente conseguir estancar esse buraquinho, aqui nós não teremos mais vazão desse dinheiro. E mais uma vez o potinho vai voltar a encher. E o que acontece? Como os impactos eles estão previstos para o segundo trimestre de
4. Nós podemos pensar que para o terceiro e para o quarto trimestre nós não teremos mais esse impacto. E aí o que acontece? A própria política da Petrobras fala o seguinte, ó, eu vou distribuir aqui uma razão de 40, 45% do meu fluxo de caixa livre e eu posso também, a depender de inúmeras circunstâncias, pagar ali algum dividendo extraordinário. Maravilha! E aí o que acontece? Normalmente esse pagamento extraordinário, ele é estimado lá no final do ano, porque depois que você passou todo o ano, você viu que pagou dívida, você viu que as contas estão ok, que os investimentos também estão bons, você consegue ali distribuir o excedente de caixa, aquilo que você não precisa, como dividendos extraordinários, tá bom? Bem, eu quero que você também veja que para a XP, eles têm uma recomendação de compra, tá bom? Para as ações de Petrobras, com o preço-alvo de R$ 45,10 para as ações, preferenciais às ações Petro 4, tá bom? Tá. André, é só isso que eu preciso saber da Petrobras? Não, não é só isso. Você precisa ter outras duas informações muito importantes. Uma delas, claro, você precisa ter isso bem claro para você, que uma empresa de petróleo é impactada naturalmente pelo valor aqui do Brent, tá bom? Então você tem o petróleo bruto Brent. Você pode perceber que nesses últimos dias nós tivemos um impacto positivo saindo aqui dos 77 dólares e 10 centavos para hoje os seus 85,29, uma alta até o momento de 10,62% no petróleo. Tudo isso não tem sido refletido nas ações da Petrobras. Tanto é que se você pega aqui o valor da Petrobras, você pode perceber que nesses últimos dias a ação ela subiu aqui apenas 4%. Claro, eu não posso ser ingênuo para dizer que não há um cenário macroeconômico que está bem complicado. Na verdade, pensando nos juros americanos, nos juros brasileiros, o Copom estimava que nós teremos uma Selic abaixo de 10% e, na verdade, isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser meio na marra, o que não é bem interpretado pelo mercado também. Mas você acha que a dúvida a respeito da Petrobras acabou? Você acha que a dor de cabeça acabou? Não, não acabou. Você tem um outro grande problema. Estamos falando ali da margem equatorial. E o que acontece? A Petrobras, assim como outras tantas petrolíferas, elas estão com um problema chamado IBAMA. O IBAMA ele está em greve. E exatamente por não dar as autorizações necessárias para você explorar, para você obter as licenças prévias de operação, de instalação, enfim, você tem as licenças e o IBAMA, por conta da greve, não está fazendo nada. E isso prejudica, por quê? Se você for pensar que a Petrobras ela vai fazer alguns estudos na margem equatorial, porque me parece que em alguns outros países já estão retirando petróleo da margem equatorial. Então, aqui no Brasil, na nossa costa brasileira, sim, existe, ou é muito possível que exista esse petróleo. Só que a Petrobras precisa saber aonde perfurar. E enquanto essas licenças para fazer algumas perfurações, alguns estudos não saírem, a Petrobras ela perde tempo nessa corrida pelo petróleo. E sim, isso é muito prejudicial, porque a Petrobras em si ela não perde dinheiro. No entanto, ela deixa de ganhar alguns tantos bilhões de dólares. Sim, gente, na margem equatorial é possível que haja mais de trilhão de dólares embaixo ali da terra, embaixo do mar, que é muito possível que a Petrobras vá sim fazer essa exploração e trazer muito mais dividendos para os seus acionistas. Agora, eu quero que você me responda. Você acha que a margem equatorial vai sair? Você acha que esses dividendos extraordinários no final do ano serão altos, serão baixos? Como que você acha que as ações da Petrobras vão desempenhar nesse ano? Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar um último vídeo para você continuar acompanhando o meu trabalho e aprimorar os seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.